Nos primeiros dias de 2022, Charlize estava muito feliz, pois ela tinha realizado seu sonho de Natal. Finalmente, ela tinha uma família com um pai e com uma mãe. Só que logo depois disso, o país parou para procurá-la. Onde estava essa garota de 9 anos de idade? E o desenrolar dessa história terminou agora, recentemente, em 2024. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Muito obrigada pela presença de vocês mesmo. Hoje eu queria agradecer a uma pessoa, eu imaginei que teriam mais pessoas. Eu lembro que quando esse caso aconteceu em 2022, eu fui muito marcada por vocês, só que aqui no YouTube, pela triagem, eu encontrei somente um comentário, então talvez eu tivesse recebido as outras marcações no Instagram, não sei como funcionou, porque eu lembro de muitas pessoas me marcarem. Só que como não tinha muita novidade, a coisa tinha acabado de acontecer, detalhes não tinham sido expostos, então eu resolvi trazer agora que houve o julgamento em agosto de 2024, então agora a gente tem uma história completa. Então obrigada Tan Cris por ter me indicado esse caso lá no passado e agora voltamos para contá-lo inteiro. Então só atualizando vocês rapidinho, depois de um mês fazendo pilates 2 vezes por semana e fisioterapia também com reforço muscular 2 vezes por semana, eu sou uma outra pessoa. Talvez vocês tenham percebido que a vibe aqui tá um pouco diferente e eu sentia realmente dores diariamente na minha coluna, principalmente na região lombar. E sério, gente, mudança de vida assim total. Preciso ainda começar a academia para fazer realmente o fortalecimento, principalmente da região lombar. E olha, sério, o negócio é começar, sabe? Eu tô me sentindo realmente uma outra pessoa e eu acho que vocês estão percebendo também através dos comentários que eu tenho recebido. Então, muito obrigada por estarem aqui torcendo por mim, sabe? Pela melhora do dia a dia também. Eu acho que saúde, sem saúde, né? Aquela frase que tiazinha conta, eu sou uma, não tem problema. E, sério, a gente sem saúde não é nada mesmo, né? Então, vamos pro caso de hoje? Vamos lá. Essa história se passou na Austrália nos anos de 2021 e 2022. Então, tudo aconteceu realmente em janeiro de 2022. Nós temos uma menina de 9 anos de idade chamada Charlize Murray. Nasceu em 23 de julho de 2012, que é filha de Calista, e Calista teve um relacionamento com um homem, a bebê nasceu, só que ele nunca foi presente na vida dela, então ela basicamente nunca conheceu o pai. E quando ela tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade, a mãe dela, que sempre foi uma usuária de substâncias ilícitas, ela estava dirigindo com alguém no banco do passageiro dela, então possivelmente um conhecido ou um amigo, quando ela perdeu o controle e bateu o carro. E essa pessoa veio a óbito. Então, por causa disso, ela foi julgada e condenada e ela passaria alguns anos na prisão. Se eu não me engano, ela passou uns 4 ou 5 anos na prisão. Então, a partir daí, a guarda de Charlize foi para a avó dela, porque não tinha condições dessa mãe dentro da cadeia cuidar dela. A gente já percebeu isso, né? Dentro da cadeia, ela conheceu um homem chamado Justin Stein. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim, né? Dentro da cadeia ela conhece um homem. Lá na Austrália, eu já vi um caso antigo disso também. Às vezes eles costumam fazer reuniões, churrascos, para reunir realmente todos os presidiários. E aí é onde os homens e as mulheres interagem. Justin chegou nela e disse: ai, como você é bonita e tal, e começaram a conversar. Depois disso eles passaram a trocar cartas e eles consideravam então estarem em um relacionamento. Justin vinha de uma família rica na Austrália. A família tinha bens e ela também tinha uma casa, uma mansão, onde aconteciam festas de casamento. Ele estava cumprindo alguns anos na prisão também por tráfico de drogas. E disseram que ele era um ex-viciado em heroína. E apesar dessa distância física entre Charlize e entre a mãe, na verdade assim, era só física, né? Porque o emocional existia. Para Charlize, Calista era a melhor pessoa do mundo, ela era apaixonada pela mãe e a mesma coisa, né? Calista amava a filha. E tinha uma coisa que todo mundo falava, é que Charlize, aos 9 anos de idade, ela tinha um sonho de ter uma família. Ela era criada pelos avós, só que não era a mesma coisa. Quando ela chegava na escola e via os amiguinhos dela com os pais e com as mães,
era isso que ela queria para ela. Ela queria uma família, ela queria pertencer a um pai e uma mãe, uma vida normal na cabecinha dela. Então Calista foi solta e alguns meses depois, Justin foi liberado também. E eles estavam morando numa super mansão pertencente à família, só que era em outro estado. Só que o que acontecia, né? Final de 2021 eram férias escolares, tipo dezembro, janeiro, e os avós de Charlize liberaram para que ela passasse essas férias com a mãe dela, o que a menina estava super, super, super feliz. Então ela pegou um avião sozinha e foi em direção à mãe, foi o encontro da mãe dela. Claro que Justin também foi junto buscá-la no aeroporto e Calista percebeu que a partir dali ela teria a família dela. Ela disse que no caminho para casa, Justin virou para a filha e disse: olha, eu sou o seu pai, você pode me chamar de papai, nós somos agora uma família e eu tô muito feliz que você seja minha. E aí foi emoção de tudo quanto é lado. Finalmente Charlize estava curtindo a vida dela em família. Fotos daquele Natal deixaram bem claro isso, quanto que ela estava feliz. E era isso aí. Logo depois do Natal e do Ano Novo, eles resolveram ir para um acampamento. Esse acampamento você tinha que pegar uma balsa, ficava depois do rio, e eles foram para lá. Só que teve um dia, no dia 11 de janeiro de 2022, Justin disse que tinha que voltar para casa. Só que Calista queria continuar lá. E pro próprio Justin seria um negócio de bate e volta, sabe? Vai num dia e volta em outro. E aí Charlize perguntou para a mãe se poderia ir com o padrasto ou com o pai dela, né? Porque o cara disse que podia chamá-lo de pai. Na verdade, ela queria muito ir para ficar com o cãozinho de Justin que tinha ficado na casa. E ela passaria somente uma noite. Calista rapidamente disse que sim, porque ela confiava em Justin. Justin agora era o papai da filha dela. Então ela disse que sim. E os dois voltaram para a mansão. Esse trajeto aí dá 2 horas de distância. Então no dia seguinte, no dia 12, Justin disse que Charlize acordou adoentada, ela chegou a vomitar. Então não tinha condições dela ir no carro buscar a mãe junto com ele. Ele iria sozinho buscar Calista. Só que ele também não poderia deixar uma garota sozinha em casa, né? Então ele pediu para uma amiga da família dos pais dele e tal, que ela trabalha com leilões de casas e ela também é enfermeira, tem os filhos dela, então é alguém que ele confiava para deixar cuidando de uma garota. Ele ligou para essa mulher, ela foi até a casa de Justin, passou a ficar de olho em Charlize no momento que ele iria buscar Calista. Ele trocou algumas mensagens com a noiva, né, porque agora eles eram noivos, eles iam se casar o mais rápido possível. Ele trocou mensagem com ela dizendo: poxa, eu tô me sentindo mal, eu sou o pior pai do mundo. Essa mensagem daria a entender que ele deixou Charlize doente, né, tipo, ela começou a vomitar com a presença dele e ele ainda não pôde ficar lá cuidando dela. Então ele chegou até o encontro de Calista e aí, claro, ela estava imaginando que eles iriam para casa. Então, só para reforçar aqui, tá, gente, esqueci de falar isso, os dois saíram da prisão e os dois eram usuários de substâncias ilícitas assíduos. Sabe, era diário, era toda hora, era todo momento. Eles faziam isso, inclusive, com a presença da garota. Nada os inibia. Então, quando eles estavam voltando para casa, ele falou para a noiva que precisava passar antes na cidade para comprar drogas. E aí era algo claro que ela queria, que ela ficou animada e ela topou, né? A filha ela deixava para depois. Tem imagem deles comprando drogas. Depois eles foram para um estacionamento de parque, usar as substâncias e ter relações íntimas. Então, assim, um trajeto que demoraria 2 horas para voltarem para casa demorou 11 horas. Quando eles finalmente chegaram em casa, a mãe foi procurar a filha. E cadê ela? Ela não estava em lugar nenhum. Aí, claro, ela ficou desesperada, com medo, e ela imaginou o seguinte: se uma mulher que é enfermeira estava cuidando dela e agora nenhuma das duas estão em casa, isso significa que a saúde dela piorou e ela levou minha filha ao hospital. Então ela pegou e começou a ligar para vários e vários hospitais da região para saber se a filha dela estava lá. Enquanto isso, o Justin virava para ela e falava: não liga, você
você não precisa fazer isso. Até que chegou um determinado momento que ela falou pra Justin, Justin, me dá o telefone dessa mulher pra gente ligar pra ela. E ele disse, não, eu não tenho. Ah, mas ela não é amiga da sua mãe, da sua família? Então liga agora pra sua mãe e pega esse telefone pra eu entrar em contato com ela, eu quero saber onde está minha filha. E foi aí que ele contou uma outra história pra Calista. Ele disse que, na verdade, essa mulher nunca esteve na casa deles, aconteceu algo com Charlize que ele não sabia como contar para Calista, porém ele ia contar agora. O que ele contou para ela foi que Charlize foi raptada. E ela disse, então vamos ligar para a polícia. E ele falou, não, a gente não pode ligar para a polícia porque essas pessoas que a raptaram me conhecem. Da época que eu era traficante, eles são da mesma gangue e eles querem resolver algo comigo, só que acabaram levando o Charlize. Eu tenho que resolver sozinho essa situação. Se a polícia entrar no meio, aí as coisas vão piorar. Só que sabendo dessa notícia, a Calista ficou muito agitada e lembrem que ela ficou horas antes com o noivo usando substâncias. E foi algo assim muito rápido, gente. Parece que ela pegou o celular dele pra, sei lá, ver alguma coisa, procurar alguma coisa. E aí ele viu ela mexendo no celular dele, ele ficou pé da vida, foi super agressivo com ela, agressivo verbalmente. Tanto que ela ficou com medo e ela disse, a única coisa que ela conseguia pensar é, vai embora, vai embora, vai embora. E aí ela entrou no carro dele, começou a dirigir e foi embora. Então assim, ele ficou maluco na vida, aí ele começou a telefonar pra ela, ameaçando ela, xingando, dizendo para ela levar o carro de volta, porque senão ele era capaz até de tirar a vida dela. E aí, talvez percebendo que ela não retornaria para devolver o carro, um outro Justin totalmente calmo, coisa de 10 minutos depois desse estouro dele, fez uma outra ligação, só que dessa vez ele telefonou para a polícia. E aí ele disse que o carro dele tinha sido roubado da casa dele. Então agora nós temos a polícia atrás do carro que está sendo dirigido por Calista. Olha só a confusão aí. Só que alguma coisa bate na Calista. Talvez ela tenha pensado que, poxa, ele sabe quem está com a minha filha, então deixa eu voltar para casa. E ela retornou com o carro. Coisa de minutos que ela retornou. Quem bateu na porta da casa dele, gente? A polícia. E aí nota-se que Justin, ele ficou com medo da mulher falar alguma coisa para a polícia que a garota tinha sido raptada. E ele baixinho falou, não fala nada, porque, né, algo pior pode acontecer. Eles não podem saber que a gente contactou a polícia. Ele imaginou que o carro tinha sido roubado, só que não, foi a noiva dele que saiu com o carro. Tá tudo resolvido. E os policiais nem viram Calista porque ele tinha pedido para ela se esconder e, né, aí não ia precisar falar nada. Então, no dia seguinte, Justin era um homem em missão. Ele deixou bem claro para a noiva que iria atrás dessa gangue e ele iria resgatar a filhinha deles. Calista acredita realmente que ele vai conseguir resgatar a filha dela. O que ela não nota, talvez ela não perceba, é que quando ele sai com a caminhonete dele, ele puxa um barco que tem um barril laranja. E quando ele volta, ele não está com o barril laranja. Era um barril laranja, só que na verdade, quando ele estava sendo transportado, ele estava embaixo de uma lona azul. E quando ele volta para casa também, ele disse que não conseguiu resgatar a filha. E aí nesse momento, gente, ela não confia mais nele, ela sabe que precisa da ajuda da polícia e ela telefona para a polícia chorando, pedindo ajuda, dizendo que fazia 2 dias que não tinha visto a filha, que ela estava desaparecida. Então, claro que a polícia rapidamente chegou até a mansão e foi tentar entender o que tinha acontecido e nisso descobriram que a última pessoa que viu Charlize foi Justin. Então é claro que ele foi interceptado. No primeiro momento já disseram que estava sendo gravado e ele foi convidado a dar seu depoimento na delegacia e ele aceitou. Ele demonstrava ser um pai choroso, preocupado, sabe? E ele disse realmente aquela história do rapto. Só que essa história pode ter enganado Calista, só que não ia enganar profissionais competentes. Enquanto ele estava também dentro da sala do interrogatório, outros profissionais estavam com o celular dele e conseguiram verificar coisas horríveis que ele via na data que ele estava na casa sozinho com Charlize. Ele estava frequentando sites de encontros amorosos,
e site de conteúdo adulto. Então, em um determinado momento, o policial passou a informação por baixo da porta para que o interrogador fosse mais firme com ele, né? Porque tipo, olha só o que a gente descobriu. Aí é o seguinte, eles saíram da sala enquanto o Justin foi fumar um cigarro. Alguns detetives ficaram perto dele. E sabe, numa conversa meio que extraoficial, só que era tudo planejado pelos detetives, né? Eles viraram e falaram assim, olha, então, é que a sua conversa não tá convencendo a gente, tem muitas pontas soltas. Aí ele disse, tá bom, talvez eu não tenha contado a verdade pra vocês, talvez eu vá contar a verdade agora, e aí eles voltaram pra sala. Ele deu a entender que quem fez algo contra a Charlize foi a própria Calista, a mãe dela, porque ela estava com alguns comentários dizendo que queria se livrar da menina. Só que como não batiam os horários, porque ela não estava na mansão quando a garota desapareceu. Ela estava no local de acampamento, então não batia isso. Aí ele resolveu parar de dar o interrogatório. Como os policiais não tinham provas, não tinham como prendê-lo e nem acusá-lo de nada, né? Então ele foi liberado. Aí os policiais que ficaram com os dados do celular dele puderam ver o dia que o celular dele basicamente tocou em todas as redes do país, em todas as torres do país. Então resolveram rastrear o celular dele. Puderam pegar várias imagens de câmeras de segurança, isso em posto de gasolina, quando ele abasteceu a caminhonete, isso dentro de túneis. Como era época de feriado, ele pegou o trânsito também. Então parecia que ele estava indo em vários locais diferentes para tentar saber o que fazer com aquele barril. E os policiais acreditam que sim, que aquele barril continha o corpo de Charlize. Antes dele pegar a estrada, o primeiro ponto que ele parou foi em uma loja que vende produtos de construção. E ele comprou 5 sacos de areia. Deu mais de 100 quilos só de areia. E ele pagou, gente, olha só, ele pagou aquilo com um cartão presente que ele tinha recebido no Natal. Que absurdo. Então tudo isso ele deixava rastro. Ele deixava rastro de cartão de crédito, comprando refrigerante, quando entrava em lojas de conveniência. E o que os policiais perceberam era isso mesmo, que de vez em quando ele dava uma paradinha para certificar-se que aquele barril estava bem preso. O trajeto dele foi no final de um local que tem um rio, e quando puderam ver o retorno dele, o barril não estava mais na caminhonete. Gente, foram 12 horas. 12 horas ele tentando fazer o que tivesse que fazer com aquele barril. Os policiais, então, eles rastrearam o telefone dele e chegaram até um certo local de rio. Eles imaginaram que, de repente, o barril foi jogado no rio e aí eles poderiam nunca encontrar o corpo de Charlize. Só que quando eles foram naquela região de mata, sempre tem uma mata antes de chegar no rio, né? Eles encontraram um barril laranja. Imediatamente eles já sabiam do que se tratava. Aparentemente, Justin simplesmente jogou o barril achando que ele ia rolar até o rio. Isso não aconteceu. Ele ficou preso em alguns matos. Então, finalmente, eles tinham todos os motivos para prenderem Justin e foi isso que eles fizeram. Ele não reagiu, parecia que ele estava esperando que aquilo ia chegar mais cedo ou mais tarde. Quando ele foi levado para o depoimento, né, agora dessa vez já como um homem acusado, ele quis colocar toda a culpa na Calista, dizendo que ele escutou um tiro perto do galinheiro que fica atrás da casa dele. Quando ele chegou para ver o que era, Calista estava apontando a arma para a cabeça da filha. E aí, gente, voltando àquele barril, foi resgatado, eles abriram e tinha muita areia lá dentro. Eles detectaram roupas e aí sim eles viram Charlize. Ela estava com as mesmas roupas que eles sabiam que era a roupa que ela tinha desaparecido. O médico legista não falou nada de abuso ao corpo dela, porém ele disse qual foi a causa da morte. Ela recebeu 2 tiros. Um tiro, gente, ela recebeu na região da nádega. Eles acreditavam que de repente ela estava fugindo e aí recebeu esse tiro. Com esse tiro ela caiu, ficou impossibilitada. E aí a pessoa chegou até ela, no caso eles acreditavam que quem fez isso foi Justin. Chegou até ela, olhou para o rosto dela e atirou. Quem faz isso com uma criança de 9 anos? Quando Calista soube o que aconteceu com a filha, ela passou mal. E aí ela disse que estava grávida de algumas semanas. Então ela foi levada ao hospital, ela disse que estava com dor
na região da barriga. Só que os médicos acharam que não havia necessidade dela ficar internada, ela estava bem. E aí ela resolveu ficar internada por causa do abuso dela com substâncias. Ela queria meio que fazer um tratamento para ficar limpa. E foi nessa época que os psiquiatras perceberam que ela estava disposta a fazer algo contra a própria vida, porque ela achava que era culpada pelo que aconteceu com a filha dela. Porque ela deixou Just entrar na vida da filha dela, ela confiou em Just como se ele fosse o pai da menina, né? Naquela ilusão toda, ela deixou ser enganada para que isso acontecesse. Gente, o que realmente aconteceu naquela noite, ninguém nunca descobriu. Nunca descobriu naquela noite ou naquele dia. Só Just sabe disso. A polícia pediu ajuda para a população para que eles ajudassem, avisando se encontrassem alguma coisa estranha, porque eles não tinham a arma do crime. E aí foi nisso então que em uma certa região, que é uma região também de mata, duas pessoas acharam estranho um certo local, parecia que tinha sido removido. Eles avisaram a polícia e realmente quando a polícia cavou, eles descobriram duas armas escondidas, duas espingardas. Essas armas eram de vizinhos do Just. E aí descobriram que ele junto com Calista entraram na casa e roubaram essas armas. Ficou sim comprovado que uma dessas armas foi a responsável pela morte de Charlize. Just continuava dizendo que era inocente. Ele disse que ajudou a se desfazer do corpo sim, porém quem fez aquilo foi Calista. Só que a polícia de forma nenhuma acreditou nessa versão. E agora, em agosto de 2024, aconteceu o julgamento. O que foi exposto também foram ligações que ele fez enquanto preso, ele fez para a mãe dele. E aí ele dizia para a mãe, mãe, eu sou inocente, tudo vai se esclarecer, eu não fiz nada, eu não atirei, nada. Só que depois, uma outra ligação, ele disse que precisa da ajuda da mãe para uma certa coisa, para resgatar alguns itens de um colega dele, que esses itens estão enterrados em algum lugar. Só que aí ela virou para ele e falou, olha, eu sei do que você tá falando e essas coisas já foram descobertas pela polícia. Na verdade, né, ele estava falando das armas escondidas. A polícia também acreditava que o que aconteceu com Charlize, né, os tiros não aconteceram dentro de casa, foi realmente fora de casa, perto do galinheiro, enquanto ela fugia. E por que que ela fugia de Justin? Acreditavam que ele tentou fazer alguma coisa íntima contra ela e aí, no desespero, ela fugiu, só que ela foi atingida e não conseguiu mais correr. Gente, durante o julgamento, a defesa, os advogados de defesa, eles pegaram bem pesado com Calista. Eles queriam realmente jogar a culpa nela, como se ela tivesse tirado a vida da filha. E aí foi durante o julgamento que Calista descobriu o que aconteceu com a filha, que ela recebeu 2 tiros e ela não aguentou, ela chorou, ela saiu e depois ela voltou para continuar dando o testemunho dela. Os advogados interrogavam ela no banco das testemunhas. Pegaram bem pesado, dizendo todos os erros dela. E sim, ela dizia que ela devia ter protegido a filha, ela não protegeu, ela estava naquela época mais preocupada em utilizar drogas, mesmo estando grávida, e que sim, que ela tem culpa no que aconteceu por ter confiado em Just, só que ela, diretamente, não, ela não fez aquilo com a filha dela. Durante o julgamento, fotos da casa foram mostradas. Mostraram fotos do quarto, que era o quarto designado para Charlize dormir. Só que, segundo Just, naquela noite, ela dormiu no quarto dele. Os 2 quartos, eles eram interligados por um banheiro. Ele disse que, na verdade, ela dormiu lá porque ela passou mal, estava passando mal e vomitou. Foi algo que os detetives nunca conseguiram confirmar e foi algo bem estranho, porque assim, a cama dele estava sem um lençol. Encontraram esse lençol já lavado, esse lençol estava na máquina de secar roupas, então nunca deu para confirmar se houve vômito ou não. Na mesinha de cabeceira que fica no quarto de Justin, tinha uma caixa de um medicamento controlado. Esse medicamento era prescrito para ele. E a substância daquele medicamento, olhem só, foi encontrada no corpo de Charlize. Um medicamento que nunca foi indicado para ela, que inclusive não era indicado para menores de 10 anos, lembrando que ela tinha 9. Claro que dá a entender que ele pegou o próprio medicamento e de alguma forma colocou no organismo dela, ou em alguma bebida, ou a forçou a tomar. E se ela realmente vomitou, talvez tenha sido essa a causa do vômito. E aí o júri determinou
que Just era culpado de ter tirado a vida de Charlize. E aconteceu algo, gente, que não é tão comum acontecer na Austrália não, viu? Ele recebeu a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Totalmente merecido. Claro que o motivo por que ele fez isso nunca foi exposto, porém dá a entender que foi alguma coisa que ele tentou fazer com ela. Lembrando que enquanto estava na casa dele, sozinhos, né, os dois somente, ele pesquisou no celular dele vídeos íntimos. Então poderia ser que ele estava, né, de alguma forma interessado em atacá-la. Só para completar, né, sobre a gravidez dela, realmente ela esteve grávida naquela época, ela teve o bebê, nasceu um menininho alguns meses depois da morte de Charlize. Só que a justiça não deixou esse filho com ela. Esse bebê está com parentes dela, não sei falar se realmente são os avós, são os pais dela, né, os mesmos que cuidavam de Charlize, eu não sei falar isso, não ficou exposto. Só que a partir do nascimento, né, do bebê, ela está em tratamento, ela está tentando ficar longe das drogas. Quando a justiça achar que ela está apta a ter o seu bebê de volta, que hoje tem 2 anos de idade, ela irá receber. Ainda não é o momento. Ela diz que tem uma grande culpa, assim, no que aconteceu com a filha, realmente, por ela ter confiado em alguém que não merecia confiança nenhuma. E ela sente muito a perda da filhinha dela. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso muito triste. Ainda bem que ele foi finalizado e devidamente finalizado. A gente vê a Austrália com umas sentenças não tão fortes, só que nesse caso foi merecidíssimo. Meu, a partir do momento que a pessoa faz isso por causa de desejo, intimidade, não tem reabilitação. Não é um negócio assim que você faz um tratamento e você se cura. A gente vê vários casos que esses homens são soltos e continuam fazendo ao ponto de levar as pessoas à morte para não serem descobertos. Então, sim, foi mais que merecido essa sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. É uma pena, era uma menininha linda que só queria uma família, um pai, uma mãe. Infelizmente, ela não teve isso. Quando ela achou que teria isso, na verdade era o lobo mau disfarçado de um bom pai. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse vídeo. Foi uma narrativa difícil, sempre é, né? Principalmente com criança. E a gente se vê então no próximo caso, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Beijinhos.